Fala galera, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a vocês pelos 1.000 inscritos no canal que a gente conseguiu chegar juntos, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês do assunto de hoje. O assunto de hoje vai ser os famosos trigger points. O que você sabe sobre isso? O que você pensa sobre os trigger points? Você trata muito trigger points na sua prática clínica? Você encontra os trigger points nos pacientes de vocês? Você, quando vai avaliar o seu paciente, você leva em consideração essa dor referida muscular e esse trajeto de dor referida muscular como uma possível causa de dor do seu paciente? Então, primeiro de tudo, para entrar nesse assunto, eu vou te falar as duas teorias que eu conheço, que são duas teorias que falam como é a formação desses trigger points, tá? Então, primeiro eu vou explicar para vocês essas duas teorias, e depois que eu explicar essas duas teorias, eu vou mostrar para vocês uma revisão sistemática sobre a confiabilidade da avaliação desses trigger points, se realmente eles existem, e onde eles existem, e como é que isso aí está sendo estudado, tá? Então, o primeiro ponto. A gente tem duas teorias de formação dos trigger points. Quais são elas? A primeira teoria é chamada de teoria da crise de energia. O que quer dizer essa primeira teoria? Essa primeira teoria diz que um músculo precisa de 1 ATP para fazer uma contração. E esse mesmo músculo precisa de mais 1 ATP para fazer um relaxamento. A teoria da crise de energia diz que quando esse músculo tem 1 ATP para fazer uma contração e ele não recebe o segundo ATP para fazer o relaxamento, ele acaba formando uma banda de tensão ou aquela pequena granulação onde a gente, quando vai fazer uma palpação dessa musculatura, sente, e isso pode ser alvo de dor referida ou dor localizada naquele mesmo ponto. Essa é a primeira teoria da crise de energia. A segunda teoria diz que é chamada de teoria da placa motora. Essa teoria da placa motora diz o seguinte: ela diz que o músculo, para fazer uma contração, precisa de um deslizamento. E para fazer um relaxamento, ele precisa de um deslizamento. Então, esse deslizamento que acontece nessa musculatura não acontece de forma adequada e é formada uma banda de tensão ou uma granulação. Quando a gente palpa, a gente sente isso, e isso pode ser fonte de dor local ou dor referida. Então, você tem duas teorias: a teoria da crise de energia e a teoria da placa motora. No meu modo de entender, essas duas teorias estão falando basicamente a mesma coisa. Por quê? A teoria da crise de energia fala da energia que é necessária para o músculo fazer uma contração e um relaxamento. E a teoria da placa motora fala que esse músculo não conseguiu deslizar porque provavelmente ele não tem esse ATP para fazer o relaxamento. Então, a gente pode falar que a gente tem um problema energético na musculatura e tem um problema de deslizamento de actina e miosina, tá? Ao mesmo tempo acontecendo no corpo do nosso paciente. Então, agora eu vou mostrar para vocês qual que é a confiabilidade da avaliação desses trigger points, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, para vocês saberem, tá? Então, esse aqui, ó, é um paper que fala a Systematic Critical Review of Manual Palpation for Identifying Myofascial Trigger Points, Evidence and Clinical Significance. Então, o que foi o alvo desse estudo? Para determinar a reprodutibilidade da palpação manual para a identificação dos trigger points. Porque a gente sabe que, por exemplo, não existe nenhum tipo de exame que consiga detectar os trigger points, não existe nenhum tipo de avaliação mais específica e mais precisa que as nossas mãos para detectar isso. Então, esse estudo tentou avaliar exatamente isso. Será que as pessoas que estão palpando esses trigger points estão realmente sabendo o que elas estão palpando? E estão conseguindo encontrar uma boa confiabilidade ou reprodutibilidade desses trigger points? Então, ó, o que foi feito? Foram encontrados, olha que triste para a gente que trabalha com isso, a gente fala tanto de trigger point em terapia manual, em osteopatia, em quiropraxia, e olha que triste encontrar 11 estudos incluídos num estudo de revisão em 2008. Eu não acho que a gente tenha muito mais estudo de 2008 para cá.
nesses últimos 12 anos. Mas em 2008, ter 11 estudos só de trigger points, para mim é uma coisa que é até triste falar, tá? Então, eles encontraram 11 estudos, tá? No entanto, 5 foram excluídos baseado nos critérios de inclusão e exclusão, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui desse estudo, e somente 2 estudos foram julgados com alta qualidade de evidência. E o nível de evidência, do critério de evidência sugerido, foi que era excelente, moderado, podem ser encontrados na literatura. Somente a tensão local do trapézio, dor referida do glúteo médio e do quadrado lombar foram encontrados como reprodutíveis. Ou seja, de todos aqueles trigger points que você avalia no seu paciente, somente a gente consegue reproduzir com uma boa confiabilidade, que é entre 15 e 62 no índice de capa, que é esse casinho que está marcando aqui, no trapézio, de 15 a 62 do índice de capa. Lembrando que esse capa é um índice que varia de 0 até 1. Tá? 1 sendo 100% confiável, e aí 15% mais ou menos, tá? E a dor referida no glúteo médio, o capa é de 0,29 a 0,48, e no quadrado lombar entre 0,36 e 0,5. Ou seja, nem nesses músculos que foi encontrado relativamente boa, a gente tem uma boa confiabilidade. Então, vamos parar para pensar um pouquinho melhor quando a gente avalia esses trigger points. Quais foram os métodos? Então, sempre que a gente vai fazer, olha aqui, ó, a terminologia do trigger point que eu falei para vocês no começo, que eu defini para vocês no começo do vídeo, está aqui nessa parte do texto. Então, quando vocês pegarem esse paper aqui, ó, dessa revista, ó, Archives of Physical Medical Rehabilitation, tá? Que está aqui embaixo, volume 89 de junho de 2008. Vocês vão encontrar essas definições aqui dos trigger points nessa primeira parte da metodologia. E aí, o que acontece? A seleção dos estudos, eles encontraram aqui nessas bases de dados, essa grandiosidade de seleção de estudos, de 11 estudos de trigger points. Uau! Não é nada, gente. Não é nada. Que triste isso. Falo mais uma vez. Fizeram a extração dos dados, olha aqui os estudos que eles encontraram. Tá vendo? Ó? Aqui os estudos das estratégias de busca. Ó. Esse estudo tinha objetivos não aplicáveis, não tinha confiabilidade estatística, os objetivos não eram aplicáveis, não foram encontrados dados, não tinha confiabilidade estatística, não tinham dados, objetivos não aplicáveis, sem confiabilidade estatística e sem confiabilidade estatística. Desses 11 estudos, olha aí o que acontece. Ou seja, a gente está avaliando o negócio há anos que a gente não sabe direito como é que ele funciona. Olha que triste para a nossa profissão. Olha que triste para a fisioterapia. Olha que triste para a osteopatia. Olha que triste para a quiropraxia. E olha que triste para os fisioterapeutas especialistas em terapia manual. Todos eles trabalham com trigger points. E olha aí, ó. Não tem estudo de boa qualidade nisso. Pelo menos desse estudo, nessa revisão aqui, de 2008. De 2008 para cá, eu vou fazer questão de pesquisar e no próximo vídeo eu vou falar se tem alguma coisa. Aí aqui, ó, os estudos, a qualidade dos estudos está aqui, ó. O resultante da avaliação do critério de avaliação de qualidade estão apresentados na figura 1, que está aqui, ó. Cadê? Figura 1. Aqui é a tabela 2. É que ele chama de figura, mas é essa tabela que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá? Aqui é a tabela e lá está falando da figura. É isso aqui. Eles fizeram toda a análise de dados e chegaram nessa tabela aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho para caber na tela toda a tabela. Aqui, ó. O que acontece? O estudo, aqui eles colocaram objetivo primário do estudo, objetivo secundário, tipo de estudo, que região do corpo foi estudada. Olha que interessante. Objetivo primário, a confiabilidade intraexaminador, a repetição da palpação com dolorímetro, a confiabilidade intraexaminador para os sintomas do trigger point. E o que acontece? Regiões do corpo, iliocostais, trapézios, quadrado lombar, esternocleidomastoideu, reto femoral, tensor da face lata, reto abdominal, piriforme, quadrado lombar, sóleo, glúteo mínimo, médio e máximo, iliocostais, e aqui supraespinhais, infraespinhais, subescapular e redondo menor. Tá? Então, aqui são os estudos.
Aqui foram como os indivíduos foram recrutados. Olha aqui, ó. Não foi reportado, não foi reportado. Olha a qualidade metodológica ruim, ó. Quando você não reporta todas as etapas do seu estudo, a qualidade metodológica cai. E esse estudo, às vezes, não é nem incluído numa revisão sistemática por causa disso. Por isso que a gente tem que bater muito nas metodologias dos nossos estudos. Um estudo com boa metodologia consegue mostrar muita coisa. Um estudo com metodologia ruim, ele não é selecionado para esse tipo de revisão. E aí não adianta fazer. Não adianta publicar estudo ruim, porque ele não vai ajudar em nada. Entendeu? Ele só vai ajudar a gente a ficar mais decepcionado com tudo que a gente tem. E aí o que acontece? Olha aqui, ó. Aqui são as tabelas, né? Vocês podem olhar aqui de cada musculatura, como é que eles fizeram. E olha aqui, ó. A análise de sensibilidade, tal, dos músculos, o que, que aconteceu? Para trapézio, para glúteo médio, para o quadrado, para o ilho costal lombar e para o quadrado lombar, foram encontrados índices de capa minimamente decente. Olha aqui, ó, de 15 a 0,62, 0,58, 0,73, tá? Então, aqui a gente começa, para essas musculaturas aqui, a gente tem uma boa confiabilidade. Para todos aqueles outros que foram avaliados aqui, ó, a gente não tem esternocleidomastoideu, reto femoral, papapá. E olha a conclusão que ele faz aqui no estudo, ó. Vocês podem olhar tudo depois com mais detalhes, mas vocês não vão achar muito diferente do que eu estou resumindo para vocês. A gente tem uma evidência moderada para a reprodutibilidade de trigger, da palpação com ferramenta diagnóstica por trigger points no trapézio para tensão local, no glúteo médio, no quadrado lombar para dor referida. No entanto, normalmente a gente tem uma baixa, né, uma pobre e inconsistente desenho de estudo quando a gente fala de outras regiões do corpo. Então, qual que é o grande problema? A gente pega um estudo desse, por exemplo, você pega um outro profissional da área da saúde e você fala assim, para um médico, por exemplo, tratei o meu paciente, ele tinha um trigger point em tal lugar, não sei o que, era essa a causa da dor referida que ele tinha, não sei o que. Se esse profissional de saúde, se esse outro profissional de saúde, por exemplo, se for um médico, ele vai falar, mas tem boa confiabilidade diagnóstica esse trigger point que você avaliou? E você sabe responder isso? Se ele olhar esse paper aí, ele vai falar assim, ó, isso não tem uma boa confiabilidade diagnóstica, eu acho que você tem que avaliar melhor esse paciente. Então, é por isso que a gente precisa melhorar as nossas metodologias de avaliação. Eu acho que essa é a grande mensagem que fica nesse vídeo para vocês. Se a gente fizer melhores estudos, a gente vai conseguir ter melhores resultados. E, às vezes, a gente vai até abandonar algumas práticas, isso também é normal, tá? Então, a avaliação manual dos trigger points é um ponto muito controverso. Aonde foi demonstrada uma boa confiabilidade? No trapézio, no ilho costal lombar, no glúteo médio e nos ilhos costais lombares. Só. No resto do corpo não foi demonstrada uma boa confiabilidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e se inscrevam, mandem o vídeo para quem vocês quiserem e obrigado pelos 1000 inscritos no canal. Beijo e até a próxima. Valeu!